Você acha que o Vaticano é apenas uma igreja bonita, com cardeais e com chapéus engraçados? Se você disse sim, você está completamente enganado. O Vaticano é muito mais do que isso. Ele é o império de 1500 anos, um mestre na arte política, da diplomacia e da manipulação de almas humanas. Hoje você vai entender como que a Santa Sé transformou fé em poder, oração em estratégia e símbolos em armas silenciosas. Enquanto você pensava em rezar, o Vaticano estava moldando reis, guerras e até mesmo destinos em continentes inteiros. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, ou seja, o Vaticano e o jogo milenar do poder espiritual. Fique nesse vídeo que você vai entender do que eu estou falando. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, especialista em desenvolvimento pessoal, pós-graduado em neurociência, inteligência emocional e soft skills. Basicamente, o início desse império começou de 313 a 800 depois de Cristo. Tudo começou oficialmente em 313 com o Edito de Militão, quando Constantino transformou o cristianismo de uma religião perseguida em uma religião oficial do Império Romano. De repente, a igreja deixou de ser um grupo de visionários perseguidos e virou então uma força política central. Basicamente, se a gente comparar com os dias atuais, seria como comparar uma banda de garagem que vira bilionária, uma gravadora bilionária do dia para a noite. Então, o Papa deixou de ser só apenas um líder espiritual e começou a ser reconhecido como mediador de impérios, influenciando decisões políticas, coroando reis e até mesmo decidindo quem poderia governar. E foi aí então que nasceu o primeiro princípio do poder do Vaticano, ou seja, fé é mais do que crença, mas sim é moeda de influência. Basicamente, então, começou a guerra política e religião. Foi de 800 a 1500. Durante a Idade Média, a Santa Sé aprendeu uma lição que nenhum imperador jamais poderia ensinar sozinho. Ou seja, o controle da mente é mais poderoso do que o controle das armas. A igreja não precisava lutar em campo aberto. Bastava excomungar um rei, declarar uma heresia ou até mesmo ameaçar a salvação eterna de alguma pessoa. 2 séculos depois, mesmo os mais temidos monarcas europeus olhavam para o Papa, então, com respeito ou até mesmo com medo. Se a gente traz para os nossos tempos atuais, basicamente seria como um CEO ameaçando quebrar a sua empresa. Só que no caso do Vaticano, a falência era da alma de um rei. Todas as vezes que o rei era ameaçado, o império inteiro deste rei também era ameaçado. Foi aí que começa então toda essa construção psicológica que é feito durante ao longo dos anos. E não para por aí. A aquisição mostrou que a Santa Sé poderia moldar a sociedade inteira pelo terror psicológico. Cada denúncia, cada julgamento, cada fogueira acesa não era só apenas uma punição, mas sim era uma propaganda de poder. Então o mundo começou a aprender uma lição simples, mas mortal. Ou seja, o Vaticano ele não precisava conquistar terras, mas sim ele estava conquistando os corações e a consciência das pessoas. De 1500 a 1700 começou então os símbolos, os rituais e a arte do silêncio. Se você acha que poder é só espada e excomunhão, você errou completamente. Durante a Renascença, o Vaticano se tornou um mestre da imagem e do simbolismo. Os frescos de Michelangelo, os altares de Bernini e a arquitetura imponente da Basílica de São Pedro não era apenas uma arte, mas sim eram ferramentas de persuasão emocional. Ao entrar dentro de uma igreja, um fiel não ia pensar, uau, que bonito essa escultura. Ele sentia dentro daquele lugar a presença do poder supremo, terrestre e celestial.
Então, o Vaticano basicamente disse para as pessoas de forma oculta, sem as pessoas perceberem: se você não me obedece, pelo menos admire o meu bom gosto enquanto você arde em culpa. Então, tudo foi estrategicamente calculado para que fosse desta forma, como nós vemos nos dias atuais. Além disso, a igreja manteve bibliotecas secretas e arquivos ultraconfidenciais, contendo assim conhecimento que poderia mudar o destino político de reis e também de países. Então, o silêncio se tornou um dos instrumentos mais letais da Santa Sé. Você já parou para pensar o que pode ter dentro do Vaticano? Quais documentos podem ter lá dentro que podem, talvez, ajudar ou prejudicar as pessoas? Você já parou para pensar sobre este caso? Se você não parou para pensar, eu sugiro que você venha pesquisar um pouco mais na internet, no Google, que você venha ter um conhecimento mais profundo do que eu estou falando neste vídeo. Então, em 1700 a 1900 começa outra etapa do Vaticano. Naquele momento começa o dinheiro e a influência. Durante esses séculos seguintes, a igreja refinou outro princípio, ou seja, fé e finanças andam juntos. As indulgências que prometiam perdão pelos pecados mediante ao pagamento não era apenas arrecadação, mas sim era uma demonstração de poder. Quem podia comprar mais indulgências, comprava influência. E quem não podia, aprendia quem realmente mandava naquele lugar. É como se você pudesse pagar pelos likes do seu Instagram nos dias atuais. Só que lá era diferente. O preço não era apenas o dinheiro, mas sim era a alma da população. O Vaticano também criou alianças secretas com monarquias, influenciando guerras e tratados ao longo da história. E de forma sutil começou a participar do que hoje chamaríamos então de geopolítica global. Não precisava de exércitos gigantes, bastava a visibilidade da fé e o temor do inferno. Em 1900 a 1980, 80 anos, começou a diplomacia e o poder moderno. No século XX, a Santa Sé se transformou em uma potência diplomática internacional. Mesmo sem possuir territórios extensos, além do Vaticano, é claro, ela tinha embaixadas e aliados em todos os continentes. O Papa era ao mesmo tempo um líder espiritual e um estrategista geopolítico. Durante a Guerra Fria, a Igreja apoiou movimentos anticomunistas e negociou paz silenciosa entre superpotências, muitas das vezes sem que ninguém percebesse desses tratados que eram propostos. Então, o Vaticano entendeu que o poder moderno não se mostra, mas sim ele se exerce silenciosamente. Não era mais sobre excomunhar reis, mas sim era sobre influenciar presidentes, parlamentos e nações inteiras com a sutileza quase invisível para as pessoas. E de 1980 a 2000 começa uma nova construção, ou seja, o poder da imagem e da mídia. Com a globalização e a chegada da mídia em massa, o Vaticano aprendeu a dominar corações de forma pública e privada. O Papa João Paulo II, por exemplo, viajava o mundo inteiro usando carisma e imagem para mudar opiniões políticas e sociais. O Vaticano se tornou então uma marca global, capaz de mobilizar multidões, derrubar regimes opressores e gerar debates morais em escala planetária. Quem precisa de armamento nuclear quando você tem milhões de seguidores dispostos a rezar, protestar e até mesmo votar conforme a sua influência? Então ali começa toda essa questão de manipulação, toda essa questão psicológica de condução em massa ao longo dos anos. E de 2000 até a atualidade, até os dias atuais, começa o jogo digital e o poder do século XXI. Hoje, a Santa Sé enfrenta um desafio da era digital. Redes sociais, streaming e informação instantânea. Mas a estratégia continua a mesma, ou seja, controlar narrativas, símbolos e percepções. O Vaticano posta as mensagens, vídeos
eventos que moldam a opinião pública, mesmo entre quem não é um católico em si. Então, a fé continua sendo um instrumento de poder, agora amplificado por algoritmos ao alcance global. Basicamente, o que mudou na sua opinião? Antes, um sermão impactava 1000 pessoas. Hoje, um vídeo viral do Vaticano pode atingir bilhões de pessoas. O jogo do poder espiritual permanece da mesma maneira. Quem controla a narrativa, controla as emoções humanas. E o Vaticano provou, por séculos, que saber fazer isso melhor do que qualquer império ao longo dos anos. Então, o que podemos aprender com o Vaticano disso tudo? Primeiro, poder verdadeiro não depende apenas de força. Segundo, controle emocional e simbólico pode superar exércitos e armas. Terceiro, silêncio e mistério são ferramentas tão letais quanto a violência. E quarto, influência se perpetua quando o invisível e você nem percebe que está sendo guiado. O Vaticano não apenas sobreviveu por 1500 anos, mas ele cresceu, se adaptou e transformou fé em instrumento, símbolos em armas e oração em diplomacia. Se você acha que tudo isso é coisa do passado, pense de novo com carinho em tudo isso que foi falado nesse vídeo. O jogo continua, mais silencioso e mais sofisticado do que nunca. Então, quando você olhar na Basílica de São Pedro e ouvir um sino do Vaticano, lembre-se, não é só uma arquitetura ou uma tradição, mas sim é uma lição viva de como poder, fé e controle podem caminhar juntos, moldando sociedade, mentes humanas desde o início da história. E você, ainda acha que só está rezando em um lugar específico? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha, que ele vai ser de muito proveito para mim, para a divulgação desse conteúdo para mais pessoas que precisam também saber dessa história.